Eu sei que você precisa dessa carteirinha aqui, que é a sua habilitação, é o seu ingresso no mercado de trabalho, a tão famosa carteirinha, carteira do OAB. E eu vou ensinar você nessa aula a aprender melhor, aprender mais rápido. Não adianta só aprender melhor, aprender mais rápido, se você não reter o conhecimento, ou seja, a terceira coisa que você vai aprender nessa aula. E o 4 é estar 100% pronto, ou 100% preparada na prova da OAB. Independente do tempo que você esteja da prova, você vai conseguir, com essa aula, ter uma organização melhor. E claro, a quinta coisa é o seu resultado, que é muito importante para mim, senão não faz sentido para mim estar aqui. Jerônimo Freire tem 13 anos, tenho mais de 13 anos de experiência como advogado, sou professor, palestrante, mentor de carreira desde 2015 também, porque eu percebi ao longo dessa caminhada que na aula, como professor de direito administrativo, e quem sabe você ganha uns bônus aí de direito administrativo durante a caminhada, essas aulas, as aulas somente técnicas, elas não eram o suficiente para fazer com que você passasse na OAB e desenvolvesse sua carreira. Então, o primeiro passo, vamos nos preocupar aqui em passar na OAB. Se você não tem tempo, se você acredita, na verdade, que não tem tempo, que você se dedica, estuda muito, mas não retém o conhecimento, não retém o conteúdo e fica inseguro na prova, essa aula é para você. Você que trabalha de dia, estuda à noite, tem família, essa aula também é para você. Se você recentemente não passou na OAB, está angustiado, já fez cursinho, está ansioso, está ansiosa, está muito preocupado porque não passou, pressão da família, essa aula também é para você. Então, se você já tem um nível de dedicação, se você já tem algumas rotinas, ou pelo menos se você é uma pessoa esforçada, fica até o final da aula que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Agora, se você caiu de paraquedas aqui, nunca estudou, não se dedica, então se você não tem uma perspectiva, ou se você não tem, vamos lá, de 0 a 10, quanto que é importante passar na OAB? Se para você abaixo de 7, ou se você nunca foi um aluno pelo menos mediano, não adianta, aqui não dá para esperar um milagre. Essa aula, principalmente, não vai fazer com que você, talvez faça, mas se você está esperando um milagre, a espera de um milagre, essa aula não é para você. E esse método, ele foi testado, ele foi validado. Desde 2015 para cá, quando eu comecei minha trajetória como professor, eu percebi que a aula técnica não era suficiente, então eu trazia diversas ferramentas e conversava com os alunos, fazia estratégia com eles, contava quantos dias faltava para o OAB, e lá no quarto semestre, quinto semestre, falta aí mais ou menos 1000 dias, 900 dias, aí depende do semestre que você vai estar, mas tudo isso foi validado, foi testado, por isso que é importante você fazer o passo a passo. E claro, além disso, eu fui um pouco além, peguei essa metodologia, peguei esse método, botei lá para a residência médica, tivemos resultados fantásticos, teve aluno que passou em primeiro lugar, médico na verdade, porque você só faz a residência depois que se forma, teve outros profissionais que passaram em terceiro lugar, enfim, foram resultados muito interessantes. Se você quiser ouvir esses depoimentos, vai ter o link aqui na descrição do canal, vai ter o link na descrição desse vídeo, e você pode assistir e ouvir como foi a experiência de cada um desses profissionais, tanto advogados como médicos. Mas lembrando que essa aula de hoje é para você passar na OAB. Um dado interessante que eu costumo trazer para despertar em você essa necessidade ou esse olhar, a OAB, ela reprova, pra você ter ideia, ela reprova mais de 70% dos candidatos. Ou seja, menos de 30% das pessoas que se inscrevem na OAB elas passam. E aí, cabe a você escolher se vai estar entre os 30 ou menos de 30, ou se vai estar naquela regra geral lá das 70 pessoas que acabam não passando na OAB. Além disso, em 2023 tem uma pesquisa que indica que nós teremos mais de 2 milhões de advogados. Então você imagina, se o mercado hoje, você acha que é competitivo, você imagina daqui a 2 anos. E aí, claro, depende do momento que você está vivendo, sua vida, na faculdade, enfim. Eu, por exemplo, quando passei na OAB, eu tinha um probleminha, que eu vou contar agora para vocês, é que eu dormia muito. Desde a época do colégio, o pessoal me conhecia como uma pessoa que dorme demais.
Será que você dorme? Será que você tem esse problema também? É importante investigar. E aí as pessoas acabam chamando de preguiçoso. Eu mesmo tinha esse sentimento negativo, né? Mas acabei descobrindo um distúrbiozinho aí, a narcolepsia, que é ataques excessivos de sono diurno. E eu não sabia isso na época da minha prova. Então eu estudava para a OAB, eu dormia em cima do livro, tomava café, tinha sono, tinha cansaço. Mesmo assim, desenvolvi estratégias para vencer isso. E você também vai aprender a desenvolver essas estratégias. Você vai aprender e vai descobrir, inclusive, por que você estuda tanto e não aprende, por que você estuda tanto e se sente inseguro ou insegura, por que você não retém o conteúdo, por que você não consegue estudar em alguns casos. Lembra, isso aqui é uma corrida de longo prazo. Não adianta você fazer algo que você não está preparado para fazer. Então, vamos com calma, vamos devagar, passo por passo, até você evoluir e conseguir chegar da prova da OAB. Você vai estar 100% pronto no dia da prova. A deficiência na faculdade, que eu percebi assim que eu entrei na academia, é exatamente esse conhecimento transversal, esses conteúdos em que a maioria dos professores não conversa com o aluno, não adianta. A parte técnica, você é absolutamente capaz, autodidata, para desenvolver. Isso aí eu vou ensinar ao longo da caminhada. Porém, a parte em que vai desenvolver conhecimento de forma estratégica, que você vai descobrir hoje, por exemplo, por que não retém a informação, que vai descobrir hoje como aprender melhor, isso os professores não conversam. A diferença, e aí eu vou citar aqui meu amigo Mauro Martins, amigo lá de Fortaleza, que ele diz o seguinte: cara, a diferença do professor para o aluno é um dia. Como assim? Um dia. Um dia antes que você pode estudar algo e saber mais do que eu dar uma aula. Então imagine, se você estudar o conteúdo técnico, vamos lá, de direito administrativo, direito constitucional, você foi lá, pegou a Constituição, leu, pegou os livros e absorveu e conseguiu passar, então você também é professor de alguém que não leu aquilo que você leu, que não estudou aquilo que você estudou. Porém, o conteúdo que eu vou passar para você aqui, ele foi adquirido em outras fontes. Ele vai fazer com que você trabalhe com estratégia. O brasileiro costuma valorizar muito a força e não o resultado. Uma metáfora para materializar esse ponto é que você, com a chave de fenda, você vai lá tirar uma árvore e você vai passar ali, sei lá, 6 meses, dependendo da árvore, e vai trabalhar muito, vai botar muito esforço naquilo. Porém, alguém passar e ver você fazendo aquele esforço, na mentalidade do brasileiro, na nossa, de maneira geral, vai valorizar o esforço. Dizer, olha ali, o cara é trabalhador, o cara é muito esforçado, e aí sua família, vamos trazer aqui para a sua situação, você está estudando muito, uma pessoa muito esforçada e tudo, tá, mas e o resultado? Estuda muito no dia da prova, se sente inseguro. Estuda muito no dia da prova, não se sente pronto, não se sente preparado. Então isso aí, a faculdade geralmente não ensina. Então vamos lá, a ferramenta eficiente. Vamos trocar a chave de fenda por um serrote. Então o serrote vai lá, em 5 minutos ele tirou aquela árvore que o cara demoraria 6 meses para tirar. Então imagina, perceba quão importante é a ferramenta. E eu, nesse momento, sou a sua ferramenta. A ferramenta para você trocar a chave de fenda pela serra elétrica. Eu sou a sua serra elétrica e, claro, cabe a você utilizar da melhor maneira possível. Já falei demais, então agora vamos direto para o conteúdo. Você já se perguntou por que chega ao final do conteúdo ou você faz a prova e daqui a 2 semanas você esquece? Outra reflexão massa que é importante você fazer. Cara, por que você só lê? Que ler, claro, é muito importante, mas será que a sua ferramenta de aprendizagem é a leitura? Nunca ninguém falou para você que nós, seres humanos, temos receptores e esses receptores nos fazem aprender melhor. Cada um, nós temos, obviamente, todos eles. Quais são esses receptores de aprendizagem? É a visão, a audição, sinestesia ou sentimento e sensação e a forma digital de aprender.
Então você não só tem a visão e a audição para aprender, existe também aí a sinestesia, que eu vou explicar, e o digital, vamos dizer assim, que é como a gente chama esse tipo de pessoa ou esse traço da pessoa de como ela aprende. Isso você vai identificar através de um teste que eu vou deixar aqui para você baixar esse teste, tá? Você vai baixar, vai fazer o teste e vai descobrir o percentual de quão visual você é, auditivo, sinestésico e digital. Vamos considerar, para fins de aprendizagem, que você só tivesse um desses canais, obviamente, só para você entender como funciona essa ferramenta. Vamos considerar que eu fosse só visual. Só visual, eu conseguiria ler, e aí, como eu estou usando só essa ferramenta, eu vou ler e vou aprender com a leitura. Tem pessoas que leem com muita facilidade e que gravam as informações com muita facilidade. Se você tem esse perfil, tudo indica que o seu nível visual é maior. Como é que eu identifico isso no meu dia a dia? As pessoas que estão muito focadas em cores, as pessoas que estão muito focadas na roupa, na forma de se vestir, mulheres que estão sempre preocupadas muito com a imagem. Você chega num ambiente e aí você olha para esse ambiente e o ambiente está lindo, mas você lá no fundo vê uma manchinha. Então você tem tudo para ser uma pessoa muito visual. E aí, se você não usa o canal da visão como principal ferramenta de aprendizagem, você vai deixar de reter a informação. Ou vamos lá, geralmente quem é muito visual não consegue, tem dificuldade em ouvir o podcast e aprender só ouvindo. Tem gente que, por ser muito visual, não gostou da roupa do professor, isso já vai atrapalhar no seu aprendizado, porque vai fazer com que você fique focado em outra coisa que não seja a sua aula, o conteúdo. Num vídeo como esse, se o vídeo não tiver uma iluminação bacana, quem for visual vai acabar não estando tão focado na aula, porque a visão vai atrapalhar o seu conteúdo. Vamos passar para o auditivo. A pessoa auditiva, geralmente, ela costuma... Olha aí, para você entender, se uma pessoa é muito auditiva, quando você vai conversar com ela, as pessoas acabam julgando por não conhecer isso, ela acaba fazendo assim, ó, ela baixa um pouco a cabeça para lhe ouvir melhor. Não é falta de interesse no que você vai falar, não é falta de respeito. Outro sinal de que a pessoa é muito auditiva, você está conversando com ela, ela está aqui no celular, ó. Lembra, o canal principal dela não é a visão, então ela não precisa estar olhando para você para entender aquilo que você está falando. Então, se você quer mesmo saber se ela está prestando atenção, quando ela estiver aqui fazendo alguma coisa no celular, mas você está falando com ela, e aí você dá uma pausa na fala, você vai perceber que automaticamente ela vai olhar para você. Então, vamos lá. Se você é uma pessoa muito auditiva, vale a pena demais você baixar podcast de aulas, porque aí você, dentro do transporte, dentro do carro, você vai conseguir absorver aquela aula, você vai conseguir reter aquela informação. Já quem é pouco auditivo vai ter dificuldade. Porém, ao longo da nossa caminhada, em outras aulas, você vai aprender a desenvolver todas elas, tá? Então vamos lá. Eu falei que o visual, ele teria dificuldade se o vídeo não tiver uma imagem bacana, se o vídeo não tiver uma iluminação bacana. Para quem é muito auditivo, vai ter uma dificuldade caso o vídeo não tenha um áudio excelente. Então ele vai ficar muito focado no áudio, ele vai ficar muito focado nas imperfeições. O barulho repetitivo para o auditivo é horrível. Ele vai... você tem o professor lá está dando aula, e aí tem o seu coleguinha do lado aqui com a caneta, tleco, 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 tleco. Isso é mesmo que matar o auditivo, porque ele vai ficar focando naquele som de ruído e não vai reter a informação, vai tirar o seu foco, vai tirar a sua concentração. Então nós falamos do visual, falamos dos auditivos e agora nós vamos falar do sinestésico. O sinestésico, lembrando, nós usamos todos os canais, mas o sinestésico, ele aprende melhor se ele tiver um envolvimento com a matéria. E aí ele costuma ser
uma pessoa mais emotiva, ele costuma ser aquela pessoa que gosta mais de abraço, que tem um aperto de mão mais forte. Eu costumo brincar nas salas de aula, que é o famoso cutuca da estrela, né? Aquela pessoa que vai conversar com você e fica, ei, fica pegando em você porque ela precisa sentir. Trazendo isso para o aprendizado, se a pessoa antipatizar com o professor, ela vai ter dificuldade com a matéria. Por quê? Porque quando ela pegar o conteúdo para absorver, ela vai ter uma conexão com aquele sentimento negativo, vai tirar o foco, vai tirar a concentração da pessoa que é muito sinestésica e vai acabar reduzindo a sua capacidade de aprendizagem e de armazenamento de informação. A dica, a sugestão é que você isole o sentimento que você tem da pessoa, da figura do professor, até porque ao longo da nossa caminhada você vai aprender a aprender sozinho, você vai ter autonomia, você não vai, além da faculdade, além das pós-graduações e tudo, você vai precisar aprender só. Então na verdade nós vamos antecipar, vamos ganhar tempo e ganhar dinheiro aqui, que muitas vezes você não vai precisar do cursinho, você vai aprender sozinho. Você vai ser autodidata, você vai pegar o conteúdo e aí, ao final, eu vou dar a dica master, né? Vamos ver como aproveitar toda essa bagagem aqui para aprender. Então, vamos lá. Visual, foco na visão, leitura muito boa, mas precisa estar atento para entender o conteúdo. E aí, situações visuais vão atrapalhar, vão tirar seu foco. O auditivo, você vai conseguir... Pra você ter ideia, os auditivos, quem é muito auditivo, quando está lendo, gosta de ler em voz alta para se ouvir. Então você imagine aí. Já o sinestésico, ele gosta mais de escrever. Ele geralmente escreve com uma força um pouco maior para sentir bem aquela mensagem, aquela informação que ele está aprendendo ali. Então e aí tem situações, tem pessoas que elas estão, na verdade, porque isso é um estado, não é um único fato, na verdade não é um fato, é um estado de aprendizagem. E aí tem pessoas que são mais digitais. O que são essas pessoas digitais? Ela precisa de todos os outros canais. É aquela pessoa que costuma perguntar mais. Ela precisa, a pessoa não é burra, a pessoa não é incapaz. Ela precisa apenas de mais informação. Ela precisa de informação mais detalhada. Ela precisa ver, ela precisa ouvir, ela precisa sentir. E assim ela vai aprender mais rápido e vai aprender melhor. A pessoa digital, ela costuma construir a história com muitos detalhes em sua cabeça. Ela precisa dessa informação e ela aprendeu assim ao longo da sua vida. Então, esses 4, se você quiser descobrir qual o seu canal preferencial de aprendizagem, você vai baixar aqui no link, vai fazer o testezinho e vai ver esse percentual. E aí depois você manda uma mensagem e a gente discute sobre esses perfis e como melhorar o seu rendimento no estudo. Encerrado aqui o nosso conteúdo, em que você conseguiu perceber que você tem vários canais de aprendizagem e que esses canais eles servem para potencializar, reter a informação e você acelerar aí a sua curva de aprendizagem, ela foi extraída de um curso. E esse curso tem várias outras ferramentas, desde a ferramenta de planejamento estratégico para o seu estudo, até como você manter o foco do dia que você começar o curso até o dia da prova. Lembrando, você tem que estar 100% pronto no dia da prova. E essa metodologia, ela vai trabalhar o desenvolvimento da sua mentalidade, para que você consiga vencer cada uma das barreiras, cada um dos obstáculos que vão surgir ao longo dessa caminhada. Você vai conseguir desenvolver estratégias para manter cada vez mais o seu foco no estudo. Eu não sei você, mas em alguns momentos, quando eu estava estudando sem desenvolver essas estratégias, eu estava estudando aqui e aí ia passando uma formiguinha e quando menos espera, você começa a olhar a formiguinha, ela começa a subir. E passaram-se 2 horas, você estava focado lá na formiguinha. Ou então hoje, muito celular, muita rede social. Então, além disso, a motivação, ela oscila. Então, nós vamos falar, claro, de motivação é importante, mas eu vi uma frase, eu acredito que é do Joel J, que é o seguinte: a disciplina vai te levar onde a motivação não consegue te levar.
Porque muitas vezes eu vou para a academia, por exemplo, sem motivação zero, vontade zero. Mas o meu compromisso com a minha saúde supera a minha motivação e eu vou lá e faço, faço as minhas atividades, faço o melhor que eu consigo naquele dia e consigo, de fato, evoluir na minha saúde. E não adianta ir para o campo de batalha sem estratégia. O brasileiro costuma focar muito na execução e pouco na estratégia. Então o brasileiro costuma fazer em 10 anos, não, vamos melhorar isso aí. O brasileiro costuma fazer em um ano e corrigir nos últimos 10 anos. O japonês, e é cultura também, e a gente está aqui para mudar a cultura, o japonês ele vai lá, planeja 10 anos e faz em 10 minutos. É para isso que nós estamos aqui. E claro, você vai ter muito conteúdo e a garantia que você, se fizer tudo o que tem que ser feito, você vai sim estar pronto, 100% pronto no dia da prova da OAB. É isso que nós queremos aqui, é isso que eu quero e eu tenho certeza que é isso que você quer também. E aí você está pensando, se eu não tenho, Jerônimo, esse curso não é para mim porque eu estou sem tempo, eu trabalho muito, exatamente por isso que eu montei esse curso para você, para que você possa organizar a sua rotina e extrair o máximo de tempo de qualidade para os seus estudos. Você pode estar aí no primeiro semestre da faculdade, no segundo, a prova da OAB é muito longe, eu não vou me preocupar com isso. Lembra que a cada momento que passa, o tempo vai ficar mais estrangulado para você, você vai ter um nível de ansiedade maior, pode acabar não passando. Então, quanto mais tempo você tiver, melhor. E aí não deixar, a maioria das pessoas deixa para o último semestre, aí como bom brasileiro, a galera deixa para fazer a prova, na verdade deixa para fazer a prova não, deixa para se preocupar, deixa para estudar faltando um semestre, aí tem TCC, tem estágio, tem muita coisa em que você precisa administrar. Então, se você acha que está muito longe, esse curso também é para você. Você já fez cursinho, Jerônimo, cara, eu já fiz cursinho e etc, esse curso eu não preciso não. Pensa bem, você fez cursinho, mas o conteúdo muito técnico, você só viu aulas da matéria de direito. Isso aí você consegue facilmente com videoaulas online, PDFs e tudo. Então, se você já fez cursinho, esse curso também é para você, para que você possa organizar tudo que você já aprendeu, melhorar, trazer uma potência melhor para no dia da prova você estar bem. E outra coisa também que eu costumo falar muito, principalmente nas mentorias online, uma vez eu passei por uma experiência que a cliente chegou e disse, quanto é a mentoria presencial e individual, né? Pra você ter ideia, a mentoria individual, ela custa R$6.000 e são só 10 sessões. São só 10 sessões. E aí a gente trabalha, claro, a individualidade ou a necessidade de cada pessoa, porém, ela disse, está muito caro. E aí eu fiz uma pergunta para ela, o que é muito caro para você? Ela estava com um iPhone que custava muito mais do que isso, ela estava com uma bolsa que custava muito mais do que isso. Então, o valor, quanto custa para você passar no AB? Para você ter ideia, esse curso de 567, ele sai menos de R$1,57 por dia. Durante o mês isso dá R$47. Então, se R$47 para você, mensal, não valer a pena para você passar do AB, realmente esse curso não é para você. Tá? Então, se você quiser ter mais depoimentos, se você quiser ver as pessoas que utilizaram dessas ferramentas e passaram, foram aprovadas, melhoraram nas provas da faculdade, tem pessoas que conseguiram resultados fantásticos, você pode ver, você pode olhar nos nossos perfis aí na rede social, você pode olhar nos links que a gente vai disponibilizar e tirar a prova, com certeza você vai gostar muito desse curso, além, claro, da garantia, se nos 7 primeiros dias você não gostar, você tem a devolução do seu dinheiro, enfim, fica tranquilo que o meu objetivo aqui é fazer com que você passe na OAB, que todas as pessoas que fizerem esse curso, pelo menos no primeiro ano, tem que passar na OAB. É um compromisso meu. Agora, claro, existe uma coisa chamada autorresponsabilidade. Se você der o seu melhor, eu acredito que você vai passar. Nós vamos estar aqui juntos durante essa caminhada. Adquirindo esse curso, você vai poder ingressar na comunidade, que vai lhe dar todo o suporte, que vai ajudar você. Você vai poder transmitir suas experiências, você vai trocar as dificuldades com outras pessoas, e isso é uma das coisas mais importantes para mim. Você vai fazer network, aí você já pode começar a pensar aí no desenvolvimento da sua carreira após a OAB. Você vai ter lives exclusivas
quinzenais só para quem é da comunidade e aulas também exclusivas para as vésperas de prova. E ao longo do curso nós vamos soltar bônus que são surpresa e eu não vou falar agora, você vai descobrindo aí ao longo da caminhada. Beleza? Lembra, se passar na OAB para você, vale menos do que R$ 1,57 por dia, realmente esse curso não é para você. Mas eu tenho certeza que se você chegou até aqui no final dessa aula, eu tenho certeza que você, primeiro, já provou para você e provou para mim que está disposto, que faz sentido passar na OAB e desenvolver a sua carreira como advogado ou como advogada. Então, se você quiser saber se esse curso, se você está pronto, se você está preparado, se você está no ponto para fazer esse curso, eu vou liberar, e aí a surpresa, eu vou liberar um teste para você fazer. Esse teste, ele vai de 0 a 10 pontos. E aí, você respondendo esse teste, você vai saber se está pronto ou não para iniciar essa jornada e garantir sua aprovação na OAB e estar pronto 100% no dia da prova da OAB. Espero que tenha gostado, curta, compartilhe com o maior número de pessoas. Vamos fazer, vamos evoluir. A minha missão é fazer com que você ingresse no mercado de trabalho e se desenvolva e assim a gente tenha uma sociedade melhor. Valeu!